Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes nesta noite, aqui em Terra Branca, Veracruz, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Sob o tema, Deus identifica seus filhos com sua palavra. Vamos ler em São João, capítulo 1, versículo 9 ao 14, onde diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é: Deus identifica seus filhos com sua palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso amado Senhor Jesus Cristo nos diz no capítulo 10 de São João e versículo 27, minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Isto é uma identificação das ovelhas de Jesus Cristo. Também, em São João capítulo 10, versículo 14, diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebraico, do povo hebreu. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Vejam, essas ovelhas dentre os gentios que seriam chamadas e juntadas, escutariam a voz de Cristo, do bom pastor, o qual morreu e ressuscitou e subiu ao céu, e desceu em Espírito Santo e esteve chamando suas ovelhas, a todos os filhos e filhas de Deus, de etapa em etapa, por meio dos mensageiros que ele enviou à sua igreja em todos estes 2000 anos que transcorreram e ainda em nosso tempo continua chamando suas ovelhas, continua chamando seus filhos, a todos os filhos e filhas de Deus. E agora, vimos que é por meio dos mensageiros que ele envia, que Cristo em Espírito Santo se manifesta, se revela através deles e fala ao seu povo e chama e junta as suas ovelhas. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas escutaram a voz de Deus por meio dos profetas que Deus enviou ao povo hebreu. O apóstolo São Paulo, nos falando da forma em que Deus falou ao povo hebreu, diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou ao povo hebreu por meio dos profetas. Os profetas enviados por Deus ao povo hebreu eram a boca e voz de Deus para o tempo em que Deus os enviava, e vinham ungidos com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus colocava na boca desses profetas sua palavra, e eles falavam essa palavra ao povo. Vejam também como continua dizendo, a nós nestes últimos dias falou
pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez o universo. E, depois de falar pelos profetas do Antigo Testamento, falou por Jesus Cristo, o profeta maior, o maior de todos os profetas, onde Deus estava em toda a sua plenitude manifestado e onde estavam todos os ministérios. Assim que vejam vocês a forma de Deus falar, sempre por meio de um homem enviado por Deus, ungido com o Espírito de Deus, no qual vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus manifestado e se revelando ao seu povo e falando ao seu povo a mensagem correspondente a cada tempo. Em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, também, Deus nos diz a forma em que Ele falou ao seu povo. Ele também diz que seu povo não quis escutar a voz de Deus. Diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vejam, Deus por meio do seu Espírito Santo, Deus por meio do seu Espírito, Deus em Espírito Santo, falou ao povo hebreu através dos profetas que Ele enviou. Sempre Deus usará um homem, um profeta, um homem com as duas consciências juntas, o qual pode escutar de Deus e pode ver em outras dimensões e recebe a mensagem da parte de Deus e o Espírito de Deus se manifesta nele e fala ao povo. Assim foi com o povo hebreu e assim é com o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos que Deus, no Novo Testamento, sob o novo pacto, falou por meio dos apóstolos e também falou por meio dos 7 anjos mensageiros nas 7 eras da igreja gentia, através dos quais Jesus Cristo e Espírito Santo esteve revelado de era em era, falando à sua igreja e chamando e juntando suas ovelhas, e assim chamando seus filhos que Ele envia para viverem neste planeta Terra, essas almas de Deus que vêm de Deus, que vêm da dimensão de Deus, da 7ª dimensão, e chegam a este planeta Terra e nascem em um corpo mortal, corruptível e temporário para, nesta terra, fazerem contato com a vida eterna, para que assim possamos viver eternamente, para que nossa alma viva eternamente. Este é o local de contato com a vida eterna, é aqui no planeta Terra, e nós necessitamos compreender o motivo da nossa estadia neste planeta Terra. Há pessoas que não compreendem e dedicam toda a sua vida às coisas terrenas e se esquecem de buscar as coisas de Deus. Mas Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Desculpem. Primeiro, para o ser humano, é a vida eterna. Não há nada mais importante para o ser humano do que a vida eterna. Cristo perguntou: do que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? De nada lhe serviu viver neste planeta Terra, mesmo que seja um homem multimilionário. De que valeu o homem rico, do qual Cristo falou, o qual, quando morreu, foi ao inferno? Do que vale a uma pessoa se tornar em uma pessoa muito rica neste planeta Terra e perder a sua alma e ir ao inferno? De nada lhe serviu. Então, vir a este planeta Terra e viver essa quantidade de anos que Deus lhe deu para viver. O principal é a vida eterna, e somente a encontramos em uma pessoa, em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como nos diz. Em São João capítulo 14, São João capítulo 14, aqui Cristo falando algo muito importante diz, no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
É por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário que nós obtemos vida eterna e vamos ao Pai Celestial, a vida eterna. Não há outro caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, assim que não há outro caminho. E Ele disse, eu sou a verdade, assim que não há outra verdade. Para ir à vida eterna, para viver eternamente. E Ele disse, eu sou a vida, assim que não há outra vida eterna. É Jesus Cristo, nosso Salvador. E Cristo, em São João capítulo 5, versículo 24, nos diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora vejam como passamos de morte à vida, escutando a voz de Cristo e recebendo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no seu sangue e recebendo seu Espírito Santo e assim obtendo no novo nascimento. E assim é como nascemos, da água e do Espírito do qual Cristo falou a Nicodemos. Estes que são nascidos de novo são chamados filhos e filhas de Deus. Estes são os que o receberam. Vejam, como lemos no princípio, diz, mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue nem da vontade da carne. Ou seja, que para ser um filho de Deus, não é por meio de nascer através de um homem e de uma mulher. Mas, vejam vocês como que é, diz, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento. E assim nascemos de Deus, como filhos e filhas de Deus. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Ouve sua palavra, ouve a voz do seu Pai Celestial, chamando para produzir nele o novo nascimento, para que nasça como um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus. E assim venha fazer parte da igreja de Jesus Cristo, que é a casa de Deus, a família de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo de Deus, esse templo espiritual que Cristo está construindo, criando. E Ele já criou, é por criação divina que é criado esse corpo místico de Cristo, essa igreja de Cristo, esse templo espiritual. E Ele já tem o lugar santo, que corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia, já formado, criado. E agora está criando o lugar santíssimo do seu templo espiritual com latino-americanos e caribenhos. Essa é a bênção grande dos latino-americanos e caribenhos deste tempo final. E agora vejam vocês, e está chamando e juntando suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. Não importa que tenham ido a outras nações para viverem ou a outros continentes, até lá lhes chega a mensagem da grande voz de trombeta, com a qual são chamados e juntados, todos escolhidos de Deus, como disse Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Isso é o que está acontecendo neste tempo final. Deus está chamando e juntando os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E, assim como houve um mensageiro para cada etapa ou era do programa divino no meio da igreja de Jesus Cristo, de era em era, e houve um território e um idioma, e houve um povo também, agora também há um povo, há um território, há um idioma, há uma mensagem e há um mensageiro. O território é a América Latina e o Caribe. O território dos latino-americanos e caribenhos, mesmo que também suba um pouquinho mais acima e chega até a parte sul da América do Norte. E
as pessoas são os latino-americanos e caribenhos, mesmo que tenham ido viver em outros territórios. E o idioma é espanhol porque é o idioma principal dos latino-americanos e caribenhos. E os demais que não têm esse mesmo idioma, a eles, lhes traduzem ao idioma deles e lhes chega a mensagem. E a mensagem é o Evangelho do Reino, representada na grande voz de trombeta ou trombeta final. É a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vida de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E o mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim como cada anjo mensageiro que Deus enviou à sua igreja de era em era, como também no Antigo Testamento enviou seus profetas e foram a voz de Deus. No Antigo Testamento, esses profetas, e no Novo Testamento, os apóstolos e os mensageiros de cada era foram a voz de Cristo para o último dia. A voz de Cristo e a boca de Cristo será seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso é que Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo? Seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer para este tempo final. Por isso é que o que Cristo prometeu fazer neste tempo final, ou faz por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro neste tempo final. E nos fala por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Deus. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem envia? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá compreender plenamente as coisas que devem acontecer neste tempo final, exceto aqueles que estarão escutando a voz de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, o qual é o enviado de Jesus Cristo e, consequentemente, é a voz de Jesus Cristo. É o profeta mensageiro pelo qual Cristo estará falando à sua igreja neste tempo final. É a voz de Cristo para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E depois, para toda a eternidade. É a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio. Para esse sétimo milênio onde Cristo estabelecerá seu reino milenial. Porque esse é o mensageiro dispensacional, que será o mensageiro da sétima dispensação. E tudo isso cobre o reino milenial com sua mensagem do Evangelho do Reino. O ensinamento que estará no glorioso reino milenial será o ensinamento de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, com a mensagem do Evangelho do Reino, porque é a voz de Jesus Cristo para o sétimo milênio, e para o século 21 até o século 30, e depois para toda a eternidade. E agora, quem é de Deus, ouve a voz de Deus neste tempo final, como os filhos e filhas de Deus de eras passadas escutaram a voz de Deus, a voz de Cristo, através do mensageiro onde Jesus Cristo esteve manifestado, se revelando ao seu povo e chamando e juntando as suas ovelhas de era em era. No livro do Apocalipse, encontramos que a voz de Jesus Cristo é o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado, o qual foi enviado a João para dar a revelação do Apocalipse nessa forma simbólica, e em seguida é enviado à igreja de Jesus Cristo para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim abrir o entendimento e abrir as Escrituras, todos estes símbolos apocalípticos, para podê-los entender
claramente, e assim ter um conhecimento claro de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim estar escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu enviado, por meio do seu anjo mensageiro, através do qual Cristo estará manifestado, revelado, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Estas coisas que em breve devem acontecer. E essas foram as coisas que Cristo prometeu que nos revelaria. Diz Apocalipse capítulo 4. Desculpem. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Cristo é a porta. E uma porta aberta no céu é a segunda vinda de Cristo, aberta, essa porta no céu. Ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo sendo aberta, essa revelação no céu, sendo aberto o sétimo selo no céu, sendo aberto no céu esse mistério. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vejam, a voz de Cristo falando desde o céu nos diz, sobe aqui. E onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, a etapa final. Da Igreja de Jesus Cristo nesse tempo final no qual nós vivemos. E aí escutaremos a voz de Cristo, essa voz celestial, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Viram que Cristo, com essa voz de trombeta, diz, sobe aqui e mostrar-te as coisas que em breve devem acontecer? As coisas que acontecerão depois dessas, depois das que já aconteceram em eras passadas e agora. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, é por meio do seu anjo mensageiro que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque nesse anjo mensageiro estará Jesus Cristo revelado, a sua igreja falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, no qual Cristo estará manifestado, falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, é a voz de Jesus Cristo no sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Se deixarmos tal como está, faltam para algumas pessoas e algumas nações somente 8 meses para começar o sétimo milênio e começar assim o século 21. Mas para outras nações e outras pessoas, falta um ano, com 8 meses, para começar o sétimo milênio e, consequentemente, começar o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como um dia, nos diz o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio, já fazem anos. Mas, desculpem, a humanidade não percebeu que já estamos no sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora é para o sétimo milênio, último dia diante de Deus, que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele que partiram e vai nos transformar, os que vivemos, que estaremos escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem é de Deus,
A voz de Deus escutou no tempo que lhe correspondeu viver. E agora nos correspondeu viver neste tempo final para o qual Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Essa é a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E neste tempo final, os filhos e filhas de Deus estarão escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É a voz de Jesus Cristo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. É essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado pelo anjo de Jesus Cristo e nos dando assim, nos revelando assim, todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E quem é de Deus estará escutando neste tempo final a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, por meio do seu enviado, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos abrindo as Escrituras e nos abrindo entendimento para poder compreender todas essas coisas do programa divino, e assim estarmos atentos, escutando a voz de Deus. Se ouves hoje a voz de Cristo, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Assim, Deus nos diz por meio do apóstolo São Pedro e também São Paulo, e também nos Salmos, e também no Antigo Testamento e em outros lugares. Não endureça teu coração como fez o povo hebreu, que não escutou a voz de Deus por meio dos profetas que Deus enviou e através dos quais Deus falou. E agora vimos que Cristo, em Espírito Santo, esteve falando em todas essas etapas que transcorreram de Cristo para cá. Esteve falando do Espírito Santo por meio dos seus mensageiros que Ele enviou, e os que são de Deus escutaram a voz de Deus nessas etapas passadas. E para este tempo final, os que são de Deus, os filhos e filhas de Deus, que são identificados com a palavra de Deus para o tempo em que vivem, porque isso é o que os identifica, porque ouvem a voz de Deus para o tempo em que vivem. Os filhos e filhas de Deus deste tempo final estarão escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer por meio de quem? De seu anjo mensageiro. De Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Vejam a forma simples em que os filhos e filhas de Deus são identificados com Deus, escutando sua voz através do mensageiro que Ele envia para o tempo que corresponde viver os filhos e filhas de Deus, cada um na era que correspondeu viver. E agora, neste tempo final, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E quem estarão escutando esse anjo mensageiro? Os filhos e filhas de Deus. É enviado para dar testemunho de todas essas coisas a todas as igrejas. Vem para todas as igrejas, vem para todos os grupos, vem para toda pessoa que crê em Jesus Cristo. E para os que ainda não creram, também vem para dar testemunho de todas essas coisas, para que recebam a Cristo como seu Salvador e recebam a vida eterna. E assim, serem identificados com Deus, como filhos e filhas de Deus, e Deus identificá-los como seus filhos neste tempo final. Deus identifica seus filhos com sua palavra, com sua mensagem correspondente ao tempo que corresponde. E os que escutam essa mensagem estão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, e são identificados como os filhos de Deus, do tempo em que estão vivendo, e recebem o Espírito de Deus, e assim obtêm o novo nascimento. E suas almas são de Deus. Essas almas são semente de Deus, são filhos e filhas de Deus, essas almas. Mesmo que estejam em corpos mortais, temporários e corruptíveis, mas em breve vamos ter um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, a promessa de Cristo em São João.
capítulo 6, para os que creem em Jesus Cristo como nosso Salvador, se morrerem, não tem nenhum problema. O que morre é o corpo físico, diz São João capítulo 6, versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vem que o crente em Cristo, mesmo que morra fisicamente, não está perdido. Ele ressuscitará em um corpo eterno no último dia, que é o 7º milênio. Agora, em que ano do 7º milênio, não sabemos. Mas, quando ocorrer a ressurreição, então veremos em que ano se realizou, e então diremos: olhe para o ano que era a ressurreição dos mortos em Cristo e, consequentemente, a nossa transformação. Porque quando os virmos ressuscitados, nós também seremos transformados e teremos o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é porque, sendo filhos e filhas de Deus, escutamos a voz de Deus para o tempo em que nos correspondeu viver. Escutamos a voz de Cristo, bom pastor, por meio do seu anjo mensageiro, nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos abrindo entendimento e o coração, para compreender todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, as quais estão profetizadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E assim, são identificados os filhos de Deus, recebendo a palavra de Deus. São os que escutam a voz de Deus, porque quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Cristo, em uma ocasião em que uma mulher, estando em uma atividade de Cristo, num culto de Cristo, viu Cristo operando, fazendo maravilhas e milagres e pregando, e disse: bem-aventurados os peitos que mamaste. E sabe o que Cristo respondeu? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Isso está em São Lucas, capítulo 11, versículo 28. Vamos ver se é aí. Diz 27 e 28 diz: dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E agora, vejamos em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Por meio de quem? Por meio do seu anjo, a enviou a João, nessa forma simbólica, e esse mesmo anjo é quem Jesus envia à sua igreja. Quando diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Agora são bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro, ouvem as palavras da profecia apocalíptica. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo enviada por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, enviada a João nestes símbolos apocalípticos e em seguida enviada à igreja de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo envia o seu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E agora nos revela estes símbolos apocalípticos para que assim saibamos o significado deles e as coisas que estão profetizadas nesses símbolos apocalípticos para este tempo final. E agora vejam vocês, onde está a bem-aventurança? Em escutar as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque estas são as palavras divinas, as palavras de Jesus Cristo enviadas por meio do seu anjo mensageiro para a igreja de Jesus Cristo para este tempo final. Também, em Apocalipse capítulo 22, nos diz
O versículo 6 e 7. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por quê? Porque são a palavra de Deus, a voz de Cristo. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que são bem-aventurados? Porque estão escutando a palavra de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro e estão guardando essa palavra, estão fazendo de acordo a essa palavra que Cristo lhes fala por meio do seu anjo mensageiro e assim estão obtendo a revelação divina para este tempo final. Agora viram o simples que é escutar a voz de Cristo? É sempre por meio de um homem, de um mensageiro que Cristo fala ao seu povo, através do qual Cristo se manifesta e chama e junta os seus filhos falando a sua mensagem correspondente a cada era. E para o nosso tempo a mensagem, Cristo nos dá por meio do seu anjo mensageiro. E essa é a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, Deus identifica seus filhos do último dia, os identifica com sua palavra prometida para este tempo final e nos dando sua palavra revelada para este tempo final, e os filhos de Deus escutando essa palavra, recebendo essa palavra, são identificados como filhos e filhas de Deus. Deus identifica seus filhos com sua palavra. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E vimos como a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo para este tempo final, estará falando aos seus filhos. É por meio do seu anjo mensageiro que é enviado para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o último profeta que Cristo envia, e esse é um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Cristo envia a sua igreja, um profeta dispensacional. E o envia e se manifesta por meio dele e nos fala todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim Deus identifica seus filhos com sua palavra, porque seus filhos ouvem sua voz. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Deus identifica seus filhos com sua palavra. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho de como Deus identifica seus filhos. Deus identifica seus filhos com sua palavra. E seus filhos se identificam com Deus, escutando sua voz, escutando sua palavra prometida para o tempo em que vivem, palavra que vem por meio do mensageiro, enviado por Cristo para esse tempo através do qual Cristo se manifesta e fala ao seu povo, à sua igreja, aos seus filhos em cada tempo. E para o nosso tempo, vimos quem é o instrumento de Jesus Cristo através do qual Cristo estaria nos falando. Todas essas coisas que em breve devem acontecer. É seu anjo mensageiro, seu profeta mensageiro, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. Em breve, até o último dos escolhidos de Deus, escute a voz de Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e seja chamado e juntado no corpo místico de Cristo, e se complete o trabalho de Cristo como intercessor no céu. E saia do trono de intercessão e faça a sua reclamação e reclame tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscite os mortos em Cristo e nós nos transforme e em seguida nos leve à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Foi para mim um privilégio estar com vocês nessa noite dando testemunho de Deus identifica seus filhos com sua palavra. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e passem todos muito boa noite.